Salve turma, aqui é o César, eu sou professor de História e hoje nós vamos fazer a correção do PET 2 de História da turma do primeiro ano do ensino médio. Esse que é o PET do segundo bimestre, né? Ele está um pouco mais extenso, ele tem 6 semanas, então você que já está vendo aqui essa correção no começo, já corre logo, já faz o máximo que você conseguir para não deixar para a última hora, porque vai acumular e vai ser bastante coisa. Então, para quem reclamava aí que tinha muito texto na correção do PET 1, se vira agora, porque vai ter o dobro. Então, sem mais delongas aí, primeira questão, leia o trecho a seguir. Já sente o drama aí, já um tanto de texto aí para você. Ó. De onde vi outra ilha ao oriente, distante desta 18 léguas, a qual logo pus o nome de Hispaniola, e fui para lá. E segui a parte setentrional, assim como a de Joana ao oriente, 188 grandes léguas por linha reta. Joana e todas as outras são fertilíssimas em grande grau, e esta ao extremo. Nela há muitos portos na costa para o mar, sem comparação, que eu saiba, a outros entre os cristãos. Os rios fartos, bons e grandes, que são maravilhosos. Suas terras são altas e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às de ilha de Tenerife, todas belíssimas, de feições e todas as acessíveis, e cheia de altas árvores de 1000 espécies que parecem chegar ao céu. E ouvi dizer que jamais lhe caem as folhas, segundo pude entender, pois as vi tão verdes e belas como são em maio, na Espanha. E estavam floridas com frutos maduros. Espanhola é maravilhosa, as serras, montanhas, várzeas, campinas e terras belas e férteis para plantar e semear, para criar gados de todas as sortes, para edificação de vilas e povoados. Só se crê nos portos de mar daqui ao vi-los, e nos rios vários e grandes, e nas águas salubres, e a maioria dos quais traz ouro. Há grandes diferenças nas árvores, frutos e ervas destas e as de Joana. Nesta há muitas especiarias e grandes minas de ouro e de outros metais. Você certamente já pulou essa parte inteira, então vamos para a correção aqui da alternativa A. Quais as impressões de Colombo sobre as terras recém-descobertas? Bom, é só analisar, é só interpretar um pouquinho o texto ali. Então a resposta, ele tem a impressão de ter chegado a uma terra totalmente das por ele conhecidas, sendo aparentemente fértil e com uma variedade de árvores e frutos rica em especiarias e principalmente ouro e outros metais. Alternativa B. Quais as riquezas elencadas pelo autor da carta eram até então desconhecidas pelos espanhóis? E a resposta, além das diversas espécies de árvores, frutos e o próprio terreno, aparentemente muito fértil, o autor cita a riqueza em minérios e especiarias. Mas basicamente o que vai ter mais destaque no texto vai ser o próprio território, né? O terreno, os portos, o solo muito fértil, isso que chamou muito a atenção dele. Segunda questão. Os navegadores europeus estavam sujeitos a perigos reais e outros imaginários. Quais eram esses? E a resposta: perigos reais, naufrágios, surtos de doenças, tempestades e fome. Esses eram os perigos que os navegadores enfrentavam de verdade, né? As embarcações não eram tão sofisticadas, então o risco de naufrágio em uma grande tempestade era muito fácil, mas também existiam os perigos imaginários, que podia ser monstros marinhos, lulas, tubarões, baleias gigantes. A terra plana, né, que eles achavam que eles navegando em linha reta, em determinado ponto eles iam acabar caindo, e outras crenças populares, sereias, essas coisas que permeavam o imaginário popular do período. Terceira questão, que você certamente também vai pular, mas eu vou ler aqui o trecho. As gentes desta ilha e de todas as outras que encontrei e das quais tive notícia, andam todas desnudas, homens e mulheres, assim como as mães os parem. Ainda que algumas mulheres se cubram num único lugar com uma folha de erva, ou uma coberta de algodão feita para isso, eles não têm ferro, nem aço, nem armas, nem palavra para isso. Não porque não sejam gente de boa constituição e de bela estatura, mas porque são medrosos ao extremo. Qual a imagem os espanhóis começaram a construir das populações nativas da América? A partir da análise da carta, eles vão construir uma imagem de povos atrasados, primitivos e selvagens, por não se cobrirem aos modos europeus, na moralidade cristã e tudo mais, nem dominarem as técnicas de manuseio de ferro para poder criar armas e ferramentas e tudo mais. Então eu queria essa imagem de povos primitivos e selvagens. Quarta questão, uma questão tirada do Enem de 2010, tem aqui um trecho de uma poesia, mas o mais importante aqui pra gente é essa última estrofe, quando ele fala: mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atacar. De grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado dei um pulo da rede, pressenti a fome, a sede, e pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira.
as relações de poder entre portugueses, povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito. Aí, que mito é esse? Alternativa A, o mito da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no período anterior ao início da colonização brasileira, certo? A questão não fala nada sobre democracia racial, que é um conceito ali que vai existir principalmente no começo do século XX, na verdade, falando que não existe racismo no Brasil porque os povos são todos misturados. Não pode existir racismo aqui porque todo mundo tem sangue negro, sangue indígena, sangue branco e tudo mais. Mas então a música não apresenta uma crítica para isso. Alternativa B, da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros. Tá, nem precisa de explicação, né? Os nativos nunca foram associados economicamente aos portugueses. Pelo contrário, os portugueses exploravam os índios na mão de obra. Alternativa C, do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que nativos brasileiros aceitaram as regras impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização. Tá, a gente sabe que isso não aconteceu. Muitos nativos não aceitaram essas regras, né? Eles combatiam, até porque a gente vê ali no começo da música que ele levantou-se já de borduna na mão, que é uma arma que os nativos usavam. Alternativa D, da natural miscigenação resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, ex-escravas e nativas para acelerar o povoamento da colônia. Também, mais uma vez, a música não apresenta nenhuma crítica a isso, sobre a questão de miscigenação e tudo mais. Ela fala bem sobre o contato, o primeiro contato entre os portugueses e os nativos. Então, a última que sobrou, a alternativa E, o mito do encontro, finalmente, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. Esse mito do encontro é aquele mito que vai falar sobre o espelho, que os nativos faziam tudo em troca de espelho, que o pessoal tem muito preconceito. Até hoje o pessoal fica compartilhando essas bobajadas, então é sobre esse momento que a música faz a crítica. E essa foi a correção da semana 1 do segundo patch de história da turma do primeiro ano do ensino médio. Caso tenha ficado com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema algum. Se ficou aqui até agora, então curte o vídeo, se inscreve no canal aí também para acompanhar. Aqui no canal também tem correção de geografia com o professor Luciano. Mas é isso aí, turma, até semana que vem. Valeu!